E um momento que é muito diferente é quando a pessoa ela está à beira da morte. Você já encontrou com alguém à beira da morte? Eu já encontrei com muita gente à beira da morte. Eu já fui fazer muita visita a gente que estava com seus dias contados. Interessante é que é muito comum nessa hora a pessoa fazer uma revisão da vida. Quando a pessoa tem noção assim que está chegando a hora, porque está muito doente, porque está vivendo uma situação que parece sem volta, e a pessoa percebe isso, sempre há uma revisão da vida. E eu nunca vi ninguém falando assim, à beira da morte: rapaz, eu tinha que ter passado mais tempo no escritório. Nunca vi. Nunca vi gente na beirada assim do final da vida falando: eu tinha que ter trabalhado mais para ganhar mais dinheiro. Nunca vi. Nunca vi perto da morte alguém falando assim: eu tinha que ter colocado mais dinheiro na poupança. Nunca vi. O que eu vejo normalmente é as pessoas falando sobre sua família, sobre o seu compromisso com Deus, sobre coisas que poderia ter feito pelo próximo e para Deus. Creio que as pessoas normalmente vão pensar nisso: qual foi minha contribuição? Chego ao fim da minha trajetória, o que eu vou deixar? Para quem fica, o que vão dizer de mim? Para quem fica, o que pensam da vida que eu vivi? Deus, como me percebe nesse momento? É outra pergunta que as pessoas costumam responder. Vivi em Deus tudo que poderia ou não? Faltou alguma coisa? Fui negligente ou não com Deus? Isso aí um monte de gente pensa à beira da morte. E uma pergunta que muita gente se faz à beira da morte é: será que eu conheço a Deus de verdade? Será que eu estou preparado para um encontro com Deus? Será que eu estou preparado para um julgamento divino sobre a vida que levei na terra? Paulo, ele chega a Atenas. Atenas era um centro filosófico, um centro político, um centro esportivo do mundo. Todo mundo que chegava em Atenas realizava um sonho. Eu não sei se você tinha um sonho assim de conhecer algum lugar e quando você chegou lá você ficou encantado. Eu, por exemplo, sonhava conhecer as pirâmides do Egito. Quando eu cheguei diante das pirâmides do Egito, nossa, foi uma emoção danada. Ficava olhando para ela assim: não é que está aqui, né? Incrível aquilo ali. Eu tinha um sonho de entrar dentro do túmulo de Jesus. No dia que eu entrei no túmulo de Jesus, nossa, mas eu chorava tanto, que emoção, que coisa tremenda. Por quê? Porque havia uma expectativa muito positiva de conhecer aqueles lugares. Mas deixa eu te falar uma coisa: esse lugar tão incrível, que todo mundo que pisava lá ficava encantado, com Paulo foi diferente. Quando Paulo chegou em Atenas, ele ficou assustado, decepcionado. Por quê? Porque ele olhou para uma cidade politeísta, ele olhou para uma cidade sem Deus, tinha tantos deuses que não tinha Deus. Acredita-se que haviam cerca de 30 mil deuses na Grécia. 30 mil, é um para cada um, amigo. E essas pessoas tinham uma incrível facilidade de se apegar a esses deuses. Havia monumento de Deus por tudo quanto é lugar. Fora isso, havia uma influência principalmente dos epicureus e dos estoicos. Um dizendo o seguinte: olha, o segredo da vida é o prazer. E o outro dizendo assim: não, o segredo da vida é a razão.
E essas duas pessoas, esses dois grupos, também ficavam dialogando na cidade. Então politeísmo e filosofias, que em todo tempo afastavam o povo de Atenas de Deus. Quando Paulo viu a filosofia e o politeísmo dominando a cidade, ele ficou muito assustado. Quando um povo tem devoção a muita coisa, na verdade não tem devoção a nada. Pensa numa tinta vermelha. Eu pinto a parede aqui, ela fica toda vermelha. Eu começo a jogar água, vou pintar, daqui a pouco ela está rosa. Vou jogando água, daqui a pouco ela está uma coisa meio, quase rosa. Daqui a pouco eu vou passar essa tinta ali na parede, não vai pintar mais nada. Por quê? Quando você dilui a tinta, ela perde a sua essência, ela perde a sua tonalidade. Da mesma maneira, quando você dilui a fé, você perdeu a essência, você perdeu a tonalidade, você não chega a lugar nenhum. Era assim que vivia o povo de Atenas. Embora a maioria das pessoas fosse religiosa, não conheciam a Deus. Embora invocassem deuses, não invocavam o Deus vivo. E a pergunta que eu faço é se as coisas mudaram. Será que mudaram? Ou será que nós também estamos vivendo em função de deuses? Talvez você diga: não, pastor, aqui na Barra não tem nenhum monumento a Deus A, Deus B, Deus C. De vez em quando se acha aí uma estátua aí do São Jorge em algum lugar aí da cidade, ou uma estátua não sei o que lá, mas é o máximo que se tem. Pois é, esses deuses de gesso, de pedra, de madeira, esses daí são os que menos preocupam. Esses aí são os que menos preocupam. Porque na verdade hoje, o que nós estamos adorando tem muito menos a ver com religiosidade, tem muito mais a ver com conforto e estilo de vida. A adoração do homem hoje é pelo status. O status dos outros incomoda, julgamos as pessoas pelo que elas têm e pelo que elas conseguiram, mas na verdade queríamos ser elas. O sucesso das pessoas hoje é endeusado, sim ou não? Prova disso que uma menina que tem lá um bumbum fica rebolando num TikTok e tem não sei quantos milhões de seguidores, porque alguém endeusa o corpinho dela, ou a dancinha dela. O que ela tem para oferecer? Um rebolado. E tem 10 milhões de seguidores. Aí eu boto a palavra de Deus toda semana. Quantos seguidores tem? Sim ou não? Entre a palavra de Deus e um bumbum rebolante, o povo fica com o quê? É a verdade. Os caras que são top para ganhar dinheiro, só anda de avião, top. Quantos seguidores que tem? Sim ou não? Quantos seguidores? E aquele pastor velhinho que tem uma sabedoria incrível, tadinho. Ele, a mulher dele, 3 filhos e um neto, segue ele. Estou falando mentira? Quais são os deuses desse tempo? O dinheiro. Quais são os deuses desse tempo? A fama. Quais são os deuses desse tempo? O status, a influência. Quais são os deuses desse tempo? O número de seguidores. Cara, bateu 1 milhão, caraca. O que ele faz? Rebola. Nós estamos endeusando uma série de outras coisas. Então, a estátua do santo A, do santo B, ou do orixá A, do orixá B, na boa, eles estão, coitados, estão chateados. Perderam a audiência. Perderam a audiência, porque o nosso povo está muito menos preocupado com a religiosidade. Estamos endeusando o estilo de vida, quem está entendendo? Estamos endeusando o conforto. Quantos aqui,
Eu não conto para o Lula, mas quantos aqui tem mais de uma televisão em casa? Quantos tem? Levanta a mão aí. Quem tem mais de uma televisão em casa? Eu não conto para ele, tá? Porque ele falou que não pode. Tem mais de uma. Qual o nome disso? Conforto, ou não é? Eu tenho a televisãozinha na minha cozinha, então a minha ajudante lá, ela está fazendo a comidinha lá para a gente, lavando a louça, está vendo o programinha dela, escutando música lá e tal. É um conforto que eu dou para a moça que trabalha lá em casa. Então, o nome disso é o quê? Conforto. Tem pecado nisso? Não. Tem gente que tem até no banheiro, né? É ou não é? Cara, um dia eu entrei no banheiro na casa da pessoa, televisão de frente, falei, não, porra, assistir jornal aqui, não dá não, irmão. Pelo amor de Deus, muita vontade de ficar no banheiro, né, cara? Então, gente, não, que eu posso estar vendo um jogo, eu não quero perder nada. Falei, aham. Então, gente, nós estamos endeusando uma série de coisas que são mais nocivas, talvez, do que aquelas que prejudicavam a vida de Atenas. E a pergunta que eu queria fazer é, se estamos endeusando essas coisas, será que nós conhecemos a Deus mesmo? Porque algumas dessas coisas que a gente fica falando, que não é, quer ver uma coisa que é endeusada hoje? Um corpo bonito, sim ou não? Sim ou não? Não vou perguntar quantas mulheres aqui seguem uma sarada. E não vou perguntar quantos homens, que aí eu não quero nem que você levante a mão, que vai dar problema. Nós valorizamos. Tem problema ficar com o corpo sarado? Eu queria ficar, mas não consegui. Tá certo? O meu problema é o doce. Então, nós não podemos achar que ter um corpo sarado é ruim, mas quando isso vira um Deus, quando isso vira uma obsessão, quando a gente não pode mais jantar com ninguém, quando a pessoa vai numa festa e leva um pacotinho com batata doce e frango, pelo amor de Deus, cara, quando isso vira uma coisa desse jeito, e você não pode nunca mais comer um croquete, então aí ficou ruim, por quê? Porque a obsessão pelo corpo sensacional, e faz lipo, e faz não sei o que lá, e tratamento aqui, e estica, espicha, e bronzeia, e drena, é um estilo de vida. Tem gente que acorda de manhã para cuidar do corpo, termina a noite cansado. Nossa, hoje foi puxado. Sim ou não? Malha, vai na esteticista, vai na mulher da pigmentação, vai no bronzeamento, meu Deus do céu. Então, gente, quantas vezes o que as pessoas estão endeusando é o sexo? Por que muito casamento não vai para frente? Porque o apelo do sexo, ele se tornou uma coisa tão grande, mas tão grande, que a pessoa, ela se desgoverna, ela perde o pensamento de que os valores conjugais, os valores de uma família, são muito maiores do que momentos de prazer. Ela joga fora uma história por causa de um momento, depois chora, depois fica em depressão, depois vê outro cara cuidando dos filhos dele, aí briga com o cara, não briga com o cara não, você que deu mole. E essa é a sociedade que nós estamos vivendo, uma sociedade cheia de deuses. Tem gente que está adorando o quê? Pornografia. Tem gente que vê pornografia todo dia. Eu já vi homem e já vi mulher chorando para mim, pastor, eu não estou conseguindo. Gente sincera, gente que não queria não. Isso aí é imoral, não. É gente que não está conseguindo, está lutando, está desesperado, dizendo, pelo amor de Deus, alguém me ajude, mas não tem coragem de falar. Porque tem vergonha de pedir ajuda para isso. Então, gente, a situação de Atenas não é diferente do Rio de Janeiro, não. Só que lá era poste ídolo. Aqui, nossas divindades estão no acesso de um celular.
Nossa adoração está na palma da mão. E isso tem roubado a essência da gente de conhecer a Deus de verdade. Em relação a Deus, nós temos 3 tipos de pessoa: os que conhecem e certamente querem conhecer mais a Deus, os que não conhecem e estão à procura de conhecer, e os que não conhecem e nem procuram. Quem é você? Você conhece, quer conhecer mais? Porque tem gente que está na igreja que diz que conhece, mas também não quer conhecer mais não. O máximo que faz é vir num culto. Se depender de ler um livro, se depender de ler um versículo, se depender de ler um capítulo em casa, se depender de fazer um estudo bíblico, na internet acessa tudo, mas nunca escutou um estudo, um sermão, uma palavra. Nós temos uma plataforma aqui cheia de cursos, aqui na nossa igreja, Uniatitude, uniatitude.com.br. Nós temos uma plataforma com um monte de cursos online para você assistir. Talvez você nunca fez um curso desse. O Lee Strobel, ele era um cara que era jornalista, e ele era um cara cético, não acreditava em Jesus como Filho de Deus, e esse cara começou a pesquisar sobre a ressurreição de Cristo, começou a pesquisar sobre a história de Jesus, e naquela pesquisa, para poder afrontar a fé cristã, ele se deu mal, se converteu. Ao invés de afrontar, ele descobriu que não tem como negar a existência de Jesus e a ressurreição de Jesus. E aí ele escreveu um livro, Como Alcançar os que Evitam Deus e a Igreja. E ele fala de alguns bloqueios que fazem as pessoas não se entregarem a Jesus. O primeiro bloqueio que ele cita é dos os que dizem, não posso acreditar. Tem gente que diz isso. Por quê? Alguns porque dizem assim, eu não posso acreditar porque sou um cara científico, e ele acha que a ciência não bate com a fé, o que é uma falácia. Eu conheço vários cientistas, vários, depois você procura Marcos Eberlin, depois você procura Adalto Lourenço, são cientistas brasileiros que defendem o design inteligente. Não tem como explicar o mundo sem uma mente inteligente. O caos nunca geraria uma atmosfera como temos, e muito menos uma vida como a sua. Essa história do Big Bang já está mais do que provada que não tem como ter gerado vida. Mas tem gente que acha que a ciência é contrária à fé. Não é. Outras pessoas têm algum tipo de bloqueio que é emocional. Elas pediram alguma coisa a Deus que não aconteceu. Eu quero que minha avó não morra, Deus, por favor, minha avó não morra. A avó morreu. Ele bota na conta de Deus, pô. Como é que Deus não ouviu? Deus não ouve. Deus não atende. Minha avózinha morreu, então ele agora fica amargurado com isso. Então a pessoa diz, eu não posso crer, por causa da questão emocional, ou por causa de uma questão da ciência. Tem gente que diz assim, outro bloqueio, não quero crer. Tem gente que não quer crer. Por que não quer crer? Porque não quer perder alguma coisa que vai ter que perder se crer. Um cara falou para mim, pastor, não dá para me converter. Por quê? Porque eu gosto demais de mulher. Eu gosto demais de bebedice, da noite. E eu sei que se eu começar a buscar Jesus, eu vou acabar me convertendo, vou ter que parar isso tudo. Eu falei, cara, se você se converter, é porque você descobriu uma coisa melhor do que o que você tem, pô. Se você se converter, é porque alguma coisa te alcançou que você ainda não tinha. Mas veja você que tem gente que ele não vem na igreja, não é porque ele odeia a igreja não, e não é porque ele odeia você não, tem gente que não vem na igreja com medo de se converter. Eu vou lá, aquele pastor fala lá a vida da gente toda, tá doido? Daqui a pouco eu me converto lá, daqui a pouco pronto, todo domingo eu quero ir para Gandaia, e todo domingo agora eu vou estar na igreja,
Ainda vou dar dinheiro para lá, eu quero gastar com maconha. Quero gastar com bebida, é o que ele acha que é a maior curtição. Quero gastar com as mulheradas, quero gastar com as noitadas, quero gastar com a cervejada. Tem gente que não quer crer. Tem um terceiro bloqueio. São os que dizem, não sei em que devo crer. Não sei, porque é tanta informação, é tanta gente falando tanta coisa, que a pessoa fica com medo. Qual o caminho verdadeiro? E a Bíblia é que nem uma conversa da gente. Por exemplo, se um pai fala para a filha assim, filha, está saindo com o Joãozinho, né, à toa. Antes das 11 em casa. Está claro? Está claro? Antes das 11 em casa, sim ou não? Está claro? Ué, mais 11 da noite ou da manhã do dia seguinte? Antes das 11 aqui casa, antes das 11 em casa, qual casa? Em algum lugar do mundo ainda vai ser 11, quando aqui já é 11. Enfim, as coisas podem ser interpretadas para atender uma vontade. Então, muita gente não percebe que a Bíblia não é só interpretação, tem coisa que é clara. A Bíblia tem afirmações muito claras. Só existe um Deus, Ele mandou o seu Filho ao mundo, Jesus morreu numa cruz. Todo aquele que recebe Jesus no coração, de verdade, tem a vida eterna. Esse Jesus, Ele se manifesta dentro de nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos acompanha, Ele não quer ver o nosso pecado, Ele não quer ver a nossa fragilidade, Ele quer nos fortalecer, e quando a gente anda com Ele, a gente fica mais forte, e quando a gente anda sem Ele, a gente cai em ciladas que não precisava cair. E esse Espírito Santo também quer nos levar para o centro da vontade de Deus, que é uma vida plena, uma vida de plenitude, uma vida de bênção. Não é porque não tem problemas, é porque a gente tem o poder de Deus na vida da gente. Não é porque não tem dificuldade, mas a gente não deixa de ter a esperança diante de qualquer dificuldade. Então essa é uma vida de plenitude. É uma vida boa, e naquilo que não é tão bom, a gente tem a fé, a gente tem a segurança em Deus para enfrentar. Isso é uma vida plena. Mas tem gente que diz, não sei em que devo crer. Mas tem outro bloqueio, são os que dizem, eu acredito, não basta? Não acredito em Jesus. Tá bom. Eu acredito em Jesus, tá legal. Para que mais? Estou até vindo no culto de quarta-feira, já fiz um negoção, hein? Que legal. Dei até ali uns 20 reais ali para ajudar aí na pipoca. Legal, você é um cara cheio de Deus mesmo, hein? Você está bombando, parabéns. Quantas pessoas que agem assim? Entreguei a vida a Jesus, ponto. Ei, querido, entreguei a vida a Jesus, 2 pontos, agora que você escreve. Agora que você escreve uma história, quando você entrega a vida a Jesus, você não está simplesmente recebendo bênção, você está recebendo um compromisso. Entregar a vida a Jesus envolve muitos compromissos. Levar outros a Jesus, ter uma vida reta, testemunhar a fé em Cristo. Então, gente, muita gente não compreendeu ainda que não basta dizer eu acredito. Quem acredita, quem confia, obedece. Eu deixei de fazer muita coisa errada, não porque eu não quisesse fazer, eu queria fazer, mas porque eu confiei na minha mãe e no meu pai, que disseram, não faz isso não, hein? Está errado, não faz isso, está errado, não anda com essa gente, está errado, não prova disso, está errado, não vai para tal lugar, está errado, e porque eu confiava nos meus pais, eu obedeci. Quem confia, obedece. Mas tem um último bloqueio, que são os que dizem, não quero acreditar naquilo que eles acreditam. Sabe quem são esses daqui? Os que convivem com algumas pessoas da igreja que têm uma vida mais ou menos, uma vida sem brilho, uma vida sem Deus, uma vida sem alegria,
uma vida sem júbilo, uma vida sem brilho, uma vida sem influência, uma vida sem pegada, uma vida sem toque de Deus, uma vida sem fé. Aí o cara olha e fala assim: eu não quero essa vida não. Vai ser igual esse Zé Ruela aí? Tá maluco? É ruim, hein? Não quero não quero ir para a igreja, não quero crer em Deus, não quero. Por quê? Para crer em Deus e ser igual o Zé Ruela aí, não vou. Porque a Bíblia que muita gente lê, quem é? Você. Muita gente não vai abrir a Bíblia de primeira, ele vai olhar para a sua vida, para ver se a Bíblia que você lê mudou a sua vida. Se ele vê que a sua vida foi mudada pela Bíblia que você lê, aí talvez ele tenha a ideia de também ler a Bíblia que mudou a sua vida. Sendo assim, quem é o Deus verdadeiro, gente? Diante de tantos bloqueios em conhecer a Deus de verdade, a pergunta é: quem é o Deus verdadeiro? Que está desconhecido de tantas pessoas, porque não querem conhecer, porque não querem conhecer por olhar o outro que conheceu, mas também não mudou de vida. Quem é o Deus verdadeiro? Esse texto responde 3 respostas rápidas. Primeiro, é o Deus que continua agindo em seu favor, ainda que sem sua total gratidão. Deus é o Deus que abençoa ingratos como você e eu. Em último lugar, quem é o Deus verdadeiro? É o Deus que procura por corações quebrantados. É o Deus que olha para dentro da gente e vê o tamanho do nosso orgulho. Porque o teu orgulho é o teu grande problema. É o teu orgulho que faz você não pedir perdão, é o teu orgulho que faz você não perdoar, é o teu orgulho que faz você não aprender com quem sabe mais que você, é o teu orgulho que faz ter inveja de quem conseguiu alguma coisa que você não conseguiu, porque você não teve mérito mesmo. Você não mereceu não, você é pior que o outro, porque o outro é ensinável, foi humilde, você não, você sabe tudo. Então, ele é melhor que você no coração, por isso que ele foi lá. Agora, se você tiver o coração que ele tem, você vai mais longe que ele, e você não vai tripudiar dele não, você vai mais longe que ele, não vai puxar ele para ele junto. Quem está entendendo? Agora dá uma olhada no que diz o versículo 30, ele diz assim, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Deus deu uma folga boa, as pessoas não entendiam muita coisa, mas agora, acabou esse tempo, Deus está procurando quem se arrependeu. Então quem é o Deus verdadeiro? É o Deus que procura coração arrependido. O que é um coração arrependido? É o coração de alguém que entende que você deve procurar fazer as pessoas maiores do que elas são, que você deve ser promotor de pessoas, que você não tem que vender o seu peixe como sendo bam, para não ficar por baixo de ninguém, que é o contrário, você tem o maior prazer de fazer alguém chegar mais longe. Você tem sua identidade, você não está à disposição do investimento de alguém para você poder ter a sua identidade, não, você já sabe quem você é em Cristo. Então eu posso ajudar as pessoas porque eu não estou disputando com elas, eu disputo comigo mesmo, o quanto que eu vou ter de temor a Deus e de humildade diante de Deus e de dedicação ao que eu faço na minha vida, porque também não é só Deus, tem uma parte que é minha. Se eu sou vendedor, meu irmão, na internet tem um monte de curso de venda, não estou com dinheiro, vou fazer um de graça lá, vou baixar um livro sobre venda lá, gratuito na internet, vou ler, eu vou investir. Hoje, ninguém tem desculpa para não se aperfeiçoar, sim ou não? Sim ou não?